Olá, gente! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as substâncias químicas. Para que possamos entender as substâncias ou moléculas químicas, como também são chamadas, é preciso observar que a constituição destas moléculas são formadas por átomos, que ajudam a entender o comportamento e a classificação entre essas substâncias. Mas em falar em classificação, em falar em substâncias, há duas formas de nós classificarmos a substância, e isso de uma forma bem geral. Por exemplo, as substâncias orgânicas, né, são compreendidas na constituição dos seres vivos, como animal e vegetal. Já as substâncias inorgânicas, que se entende, são aquelas que constituem os seres não vivos. Por isso é chamado, aí pela forma nome inorgânico, quer dizer não, e orgânico quer dizer vivo. Então, se nós formos interpretar assim ao pé da letra, o nome inorgânico fala de substâncias vindas de compostos não vivos, vamos dizer assim. Então, para ser mais exato, são aquelas provenientes dos sais minerais, como também a água, possamos assim dizer que seria um exemplo. Sal de cozinha também poderia ser dado como exemplos. Ou por que então não falar, por exemplo, dos compostos minerais, como zinco, cálcio, magnésio, potássio, que são constituintes químicos que ajudam, vamos dizer assim, na funcionalidade do nosso organismo. Ok? Bem, podemos dar aqui como exemplo o dióxido de enxofre, que também seria um composto inorgânico, conhecido então como um dos poluentes da chuva ácida, vamos dizer assim. Bem, de uma forma bem geral, gente, dizemos então que, ou melhor dizendo, de uma forma assim mais específica, podemos dizer então que os compostos orgânicos contêm carbono, enquanto os compostos não, vamos dizer assim, os compostos inorgânicos, esses então não possuem carbono. Então uma forma de nós diferenciarmos uma substância orgânica para uma substância inorgânica, basta que a gente observe se há ou não o elemento carbono. Então isso é uma forma de nós diferenciarmos, digamos assim, o que é um composto orgânico de um composto inorgânico. Bem, no entanto, como você observa aí nessa molécula, que é o chamado gás carbônico, ou mais conhecido como dióxido de carbono, que é a molécula proveniente da combustão da gasolina, da madeira, ela é um composto orgânico, porque possui carbono. Assim como também a molécula do H2CO3, que é mais conhecida como ácido carbônico. Se nós formos observar essas duas moléculas que eu acabei de falar, a molécula do gás carbônico e a molécula do ácido carbônico, elas possuem carbonos. Porém, gente, elas são exceções. Elas fogem à regra. Até mesmo porque, apesar de elas possuírem carbonos, elas também são classificadas como compostos inorgânicos. Então seriam essas duas estruturas que são classificadas de duas formas, orgânicos e inorgânicos. Beleza? Tranquilo aí, gente? Bom, dando seguimento aí, então de uma forma assim bem geral, podemos então dizer também que ao observarmos os seres, tanto animais como vegetais, interpretamos que a constituição química desses seres, na sua totalidade, as substâncias são orgânicas. Isso quer dizer, então, que possui carbono. Beleza? Então, dizemos que as substâncias orgânicas são aquelas, então, que possuem carbono. Uma forma, assim, bem mais específica para que a gente possa classificar essas substâncias. Bem diferente? Pois então, gente, olha só. Para que esses seres vivos, então, possam ter a sua funcionalidade vital em ordem, há uma necessidade, por exemplo, de se ter compostos, por ter substâncias
que apresentem, por exemplo, elementos químicos como potássio, cálcio, ferro, magnésio, sódio, entre outros, né? Para que possa então ser desenvolvido as suas funções vitais. Então, através desses componentes, que nós chamamos de componentes minerais, compostos minerais, ajudam a reforçar o sistema imunológico desses seres vivos. Essas substâncias, no qual nós falamos, são conhecidas então como substâncias inorgânicas. Perfeito? Então, as substâncias inorgânicas já são classificadas como compostos onde não tem o carbono. Ok, gente? Bom, meu nome é Rildo Vaz, professor de Química. Essa aula de hoje, iniciaremos então ao estudo das funções inorgânicas, né? Onde o que quer dizer as funções inorgânicas aí? Numa forma assim conceitual, nós temos um conjunto de substâncias que apresentam propriedades em comum, chamadas então de propriedades funcionais. De uma forma classificatória das funções inorgânicas, na química inorgânica os compostos são classificados em 5 grupos principais, segundo as suas propriedades funcionais. Então são elas aí, ó, o ácido, a base, óxidos, sal e o hidreto. Nesta aula de hoje, nós iremos estudar então, fazer um estudo dos ácidos. Ok, gente? Beleza? Vamos lá. Estudo dos ácidos, tá? O que nós precisamos então entender o que vem ser um ácido de uma forma bem geral? Bom, a princípio, todas as vezes que nós formos identificar um ácido, há uma necessidade então de nós diluirmos ele em água. Isso então é chamado de uma solução eletrolítica. Tudo bem? Mas o que vem ser uma solução eletrolítica para nós? Vamos lá? As substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvida em água. São denominados então de eletrolitos. Então, toda solução eletrolítica, no qual nós falamos, são substâncias que quando uma vez você coloca em água, ela acaba, na verdade, o quê? Liberando substâncias carregadas positivamente e negativamente, como você vê aí na ilustração ao lado. Legal? Para que isso aconteça, essas soluções eletrolíticas, elas podem ser originadas de substâncias tanto moleculares como substâncias iônicas. Sendo que esta última, viu gente, substâncias iônicas, nós iremos falar num outro momento. Perfeito? Os ácidos, então, eles são substâncias moleculares. Isso quer dizer que eles acabam, então, sofrendo um fenômeno chamado de ionização, que não deixa de ser uma solução eletrolítica. Tudo bem? Então, nós dizemos que os ácidos são substâncias moleculares, onde sofre ionização. Todo ácido inorgânico ele passa por um processo de ionização, ou seja, as moléculas que constituem esse ácido inorgânico, elas praticamente, ao serem dissolvidas em água, elas acabam então originando, produzindo espécies carregadas positivamente e negativamente. O nome desse fenômeno é chamado então de fenômeno de ionização. Legal, gente? Boa? Gente, segundo então um cientista conhecido como Arrhenius, ele descreve então que os ácidos são substâncias classificadas após ser adicionado à água. Ele diz então que há uma formação de íons, ok? Onde esse íon é a formação de um único íon que é conhecido como cátion. Esse íon é o próprio hidrogênio. Tudo bem? Como ele mostra aí. Então, para que a gente possa entender melhor, olha só essa representação. Aqui eu tenho duas formas de equações de um ácido sendo diluído em água. No primeiro você vai observar onde há a formação do hidrogênio, olha lá, o HCl, H+,
mais Cl-, aonde essa formação do H+, aí, ela é originada pela diluição desse ácido em água. Legal? Na reação abaixo, na equação abaixo, você já vai observar lá no produto o que nós chamamos, então, olha, vou só deixar marcado aqui, ó, ele é chamado de hidrônio. Então, o que é o hidrônio? É quando aquela molécula da água recebe mais um hidrogênio, e aí ela acaba, então, ficando H3O+. Esse mais quer dizer o excesso de cátion de hidrogênio na água. Então, aí há a formação do hidrônio. Tanto faz você representar uma equação de ionização de um ácido, como você vê em cima ou como você vê embaixo, é a mesma coisa. A de cima só mostra o que Arrhenius considera como um ácido. Produzir o cátion de íon H+, já é ácido. E aí nós temos um outro conceito, onde esse H+, que foi produzido, segundo como Arrhenius coloca no seu conceito, ele se une à molécula da água e formando o H3O+, que é o hidrônio. Que isso também é um conceito para Arrhenius. Legal, galera? Beleza? Bom, uma forma de nós classificarmos os ácidos na sua forma, vamos dizer, as suas características, vamos dizer assim, nós temos aqui, ó, o sabor azedo, facilmente identificado em frutas cítricas como limão, laranja, maçã. A palavra ácido ela é proveniente do latim ácidos, quer dizer azedo, picante. Uma outra característica que o ácido apresenta é produzir mudança de cor nos indicadores ácidos e bases. Então, o ácido, na ação de substâncias, ele pode originar cores bem diferenciadas, né? Desbotamento, algo nesse sentido. Uma outra característica bem comum é que os ácidos eles provocam efervescência quando em contato com o calcário. O calcário é uma substância aí que a gente vai ver lá na frente, onde na presença do ácido ele acaba provocando essa efervescência, formação de substância. Ok, gente? E essas são as características principais dos ácidos.